Olá, olá, boa noite. Deixa eu colocar o tema aqui. Superando a timidez. Olha, ela chegou. Seja bem-vinda, Dona Arlete, a super fã. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Superando a timidez. Olha, entrou o seu Eduardo também, seu Eduardo T. Pereira. Cadê? Como é que eu faço? Ah, tá aqui. Fixar comentário. Pronto. Tá. Comentário está fixo, superando a timidez. Vamos aguardar mais um minutinho para os nossos queridos coleguinhas, nossos queridos entrarem. Som tá bom? Ah, obrigada. Tá ótimo, obrigada. Tá bom. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu revendo aqui. Olá a todos. Vamos já começar, rapidinho. Só mais um pouquinho. Cadê o horário? 7:02. Mano. A luz tá bom? Ah, a luz. Faltou a luz. Deixa eu ver aqui a luz. Cadê a luz? Ficou bom? Pronto. Essa luz tá boa? Então vamos lá, vamos começar. E os demais, quando forem entrando, a gente vai sintonizando eles nesta live. Então sejam todos bem-vindos, Dona Arlete e o senhor Eduardo TP59, seja bem-vindo à live Superando a Timidez. E a nossa live de hoje ela vai ser muito especial, além de ser a primeira do ano, dessa nossa jornada que nós vamos fazer. A live de hoje vai ser literalmente o início, né? Nós vamos fazer aí como se fosse a base para aquilo que está vindo. Então, meu nome é Ana Daniela, eu sou casada, eu atuo como psicóloga clínica e há mais de 5 anos eu atuo nessa área como especialista em logoterapia. Durante esse tempo na clínica, eu já atendi várias pessoas que vieram com essa questão da timidez. Lembrando que a timidez em si, ela não é um problema, mas essas pessoas vieram porque por conta de algumas características que a timidez ela tem e que estavam impedindo que essas pessoas pudessem estar conquistando algumas situações na vida profissional, na vida pessoal, outras eram na área comunitária, na vida comunitária, outras nos seus relacionamentos. Então, como eu já havia ajudado várias pessoas tímidas a superar a sua timidez, a superar essa barreira que a timidez ela acaba colocando na hora que você vai conquistar alguma situação, eu pensei, por que não ajudar mais pessoas? Mas aí entrou uma série de questões, né? Tempo, agenda, incertezas, até que junto com a minha equipe nós batemos o martelo ao perceber que nós tínhamos condições de chegar com esse conteúdo da timidez
em um número maior de pessoas, não só restrito à clínica, no 1 a 1 na clínica, e sim que nós podíamos chegar no número maior de pessoas. Dessa maneira, ajudando um número maior de pessoas a se desenvolver e conquistar os seus sonhos, embora sejam tímidos. Que mais na frente eu vou explicar qual é essa diferença. Hoje, então, nós iniciamos essa jornada de live, que ela vai acontecer toda quarta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília. Serão temas variados, todos rumo a um só objetivo, que é superar a timidez. Inclusive, eu tenho um blog onde toda semana eu posto conteúdos novos, artigos novos, que vocês podem estar acompanhando mais de perto. São artigos que trazem os resultados que eu tive nos atendimentos. Tem outros artigos de desenvolvimento pessoal, outros que te ajudam a refletir e aí conseguir tomar iniciativa para determinada situação. Então, ele é um blog direcionado para as pessoas que são tímidas. É muito interessante, você vai gostar. E onde você encontra esse link? Ele vai estar aqui na minha bio do Instagram. Assim que terminar a live, você pode estar dando uma olhada. Vai estar lá e aí você pode ver. Então, bora pro conteúdo? Então, vamos lá. Nesta live, nós vamos falar então sobre o que é a timidez e suas características. Por que essa temática logo no início? Porque eu acredito que as pessoas elas acabam banalizando, acham que todo mundo é tímido. E não é assim que funciona. Nós podemos ter, sim, características, né? Algumas características, mas todo mundo ser tímido é meio impossível. Então, na clínica, eu achei interessante que eu atendi várias pessoas que são tímidas, mas todas tinham, assim, um outro aspecto igual, mas o restante muito variado. E é interessante que nós somos seres humanos únicos. Então, a timidez, ela vai se apresentar de uma maneira única em cada pessoa. Ela vai variar a intensidade, a forma que se apresenta. Isso é muito interessante, porque dessa maneira a gente não fica igual a todo mundo, entende? As nossas diferenças, elas nos constituem. Então, o que é a timidez? A timidez, ela pode ser definida como comportamento, pensamento e emoções que geram desconforto na interação pessoal. Geralmente com pessoas que você não tem intimidade ou são desconhecidas. Primeira coisa, então, se eu tenho desconforto, seja comportamental, nos pensamentos ou nas emoções, quando eu vou falar, quando eu vou interagir com alguém que eu não conheço, ou assim, que eu não tenho intimidade, ou que eu não conheço, se eu apresento essa característica, um sinal de que eu posso ser uma pessoa tímida, porque olhe, o tímido ele tem um baixo nível de habilidade social. Então pode ser que você não seja tímido, mas em compensação não tenha tanta habilidade social, entende? Não é que você seja tímido, você só não tem uma habilidade em socializar com as pessoas. Mas as pessoas que são tímidas, elas têm essa dificuldade e é interessante que você consegue perceber no comportamento delas. O comportamento muda, fica uma coisa embotada, fica para dentro, sabe? Tu consegue perceber que é como se ela estivesse se escondendo daquela pessoa, daquela situação. É muito interessante. E agora, a timidez, ela tem tipos. Alguns autores, eles dizem que a timidez, ela tem umas tem 3 características, outros têm 2 características. Eu vou citar aqui 2 características. Lembrando que como nós somos únicos, então elas se manifestam de maneiras e com intensidades diferentes. A primeira tipo de timidez é a situacional. Logo,
Uma inibição tende a se manifestar em ocasiões específicas e, portanto, o prejuízo é localizado. Exemplo, na hora de falar em público, na hora de falar com autoridades do sexo oposto, são sempre situações específicas, por isso situacional. E crônica é quando se manifesta de todas as formas no convívio social da pessoa. Então, assim, em todos os momentos essa pessoa ela apresenta uma timidez elevada. Então, ela não consegue fazer amigos, não consegue falar com estranhos. Ela sente intimidada diante da autoridade, tem medo de falar em público e por aí vai. Então, a crônica, pelo nome você já diz, ela é mais intensa. E aí, logo, é mais fácil de ser identificada. Eu digo isso por conta dos familiares. Tem familiar que, assim, o meu filho, ele é tímido. Ele chega uma visita aqui, ele se fecha logo. Para falar é uma dificuldade. Pode ser que ele seja tímido? Sim, pode ser que ele seja tímido. Mas expor esse jovem ou esse adolescente na frente da visita ajuda? O que vocês acham? Eu acho que não ajuda. Então, quando a gente vai fazer no convívio, principalmente no convívio familiar, e às vezes do trabalho dá para perceber, quando você encontra alguém com essas características, na hora você tem que discernir, porque a maneira que você vai falar com essa pessoa vai ser diferente. E sendo diferente, você vai conseguir fazer com que ela se sinta mais à vontade e conversar contigo. Agora nós vamos ver as características, e aqui que entra algo interessante, porque nós vimos que a timidez ela se apresenta de duas maneiras, a situacional e a crônica. Só que a característica ela é interessante porque às vezes as pessoas elas generalizam, elas dizem assim, eu sou tímida, mas quando tu vai conversar com a pessoa, ela não tem as características de um tímido. Então assim, as pessoas elas tendem a fazer uma associação errônea do que seria a timidez. E eu vou mostrar para vocês, assim, você vai encontrar na internet tem sites que você encontra 25, 30, 15 características do tímido. Eu trouxe 10, porque eu acredito que sejam as 10 que mais aparecem numa pessoa que seja tímida. Então vamos começar. A primeira é a cobrança excessiva de si mesma. Mas, Daniela, eu conheço pessoas que se cobram muito e não são tímidas. Verdade, acontece. Mas o tímido, ele se cobra demais. Ele quer a perfeição, ele quer fazer aquilo que ele faz com perfeição. Ele não quer que tenha erros. Às vezes, ele idealiza muito aquilo que ele está fazendo e quando ele não consegue aquilo que ele idealizou, aí vem o que? A frustração. E aí ele não fica bem, aí é toda aquela situação. E é interessante que essa primeira característica a gente encontra em muitas pessoas que não são tímidas. Mas na timidez você vai conseguir encontrar aonde? No convívio familiar você vai encontrar na maneira como essa pessoa pensa sobre as coisas. Você vai ver que são pessoas que elas até não podem ser extremamente organizadas, não podem ter as coisas tão impecáveis assim, mas a maneira como elas pensam naquilo é extremamente você vai ver na frente, é um pouco rígido, então elas acabam se cobrando demais para fazer alguma coisa. Segunda característica é a dificuldade em lidar com imprevistos, ou também chamado de inflexibilidade. E aqui é interessante porque você consegue notar nas pequenas coisas a inflexibilidade. Então são pessoas que têm dificuldade em lidar com imprevistos, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida acadêmica. Elas não sabem lidar com aquilo que foge do controle delas. Então a maioria dos tímidos, eles temem a não olhar, não entrar em uma situação que vá exigir, que ele vá se frustrar. Por quê? Porque ele tem um baixo
índice, eu vou usar índice, mas ele tem uma baixa tolerância à frustração. Se ele programou aquela coisa naquela situação, ele quer que aconteça daquela maneira. E se não acontece, nossa, é a frustração na certa, ele não sabe lidar com aquilo. E mais na frente a gente vai ver, não hoje, mas nas próximas lives, a gente vai ver qual é a base dessa inflexibilidade. Terceira característica, insatisfação com as próprias ações. Então, são pessoas que buscam perfeição nas suas ações e atitudes e elas tendem a ficarem, na grande maioria das vezes, insatisfeitos com aquilo que eles realizam, acreditando que eles poderiam ter feito diferente, melhor naquela situação. Você conhece alguém que sempre está insatisfeito? Que nada está bom? Que, olha, o trabalho tá impecável, trabalho seja do trabalho, da faculdade, tá impecável, mas a pessoa sempre diz, poxa, poderia ser melhor, olha nisso aqui, isso aqui poderia ter feito diferente. Você conhece? Então, pode ser que não seja tímido, pode ser que não seja tímido, mas o tímido, ele tem essa característica de estar, na maioria das vezes, insatisfeito com aquilo que ele faz, com aquilo que ele fala. E aqui, lógico, a gente pode estar puxando aí, fazendo uma associação com a característica anterior que eu falei. Mas é interessante notar essa insatisfação, porque se o tímido não toma cuidado com isso, quem é que vai querer ficar perto dele? Se vocês conhecem alguém com essa característica, o que vocês aconselhariam? E aqui não precisa ser nem psicólogo para você aconselhar alguém. Eu diria, se eu não estivesse na área clínica, se eu só conhecesse alguém e eu percebesse que essa pessoa estava se cobrando demais, eu ia falar só uma frase: pega leve, maneira. Por quê? Quando você vai tentar falar muita coisa, a pessoa não escuta. Não adianta. Ainda mais se ela tiver naquele momento que tu viu que tá saindo ela tá frustrada, ela não vai te ouvir. Mas se você falar, ei, relaxa, maneira, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tá ótimo, fica tranquilo. Tenta sempre amenizar, que a coisa facilita, sai, suaviza, sabe, a situação e sai mais leve. O nosso quarta característica é a dificuldade de interagir espontaneamente. Aí aqui é um clássico. É um clássico, por quê? Como eles já são insatisfeitos com aquilo que eles fazem, então, se eu sou tímido, eu tenho aquela dificuldade em interagir com quem eu não tenho intimidade ou quem eu não conheço. Logo, se eu chego num local que eu não tenho intimidade com as pessoas, eu vou ter dificuldade para me expor, para falar, para me comunicar. Então, esse quarto ponto, a dificuldade de interagir espontaneamente, é um clássico, porque seja na igreja principalmente, quem está aqui, que é da igreja, vai lembrar. Você chega na sua igreja e você sempre vai encontrar nesses eventos pessoas nos cantos, ou jovens adultos nos cantos. Adultos eu já vi vários, nos cantos. E quando começa a atividade de interação, são os primeiros a abaixar a cabeça, ou são os primeiros a virar o corpo. Eles fazem alguma coisa para que eles não sejam o alvo e sejam puxados para aquela interação. No trabalho é a mesma coisa. Eles podem estar acostumados com as pessoas do seu trabalho, mas se chega um momento, nas empresas geralmente tem aqueles momentos de atividade laboral, é um nome do tipo, atividade laboral, um do tipo. E aí eles chamam todos os funcionários para fazer aquela atividade, aquela dinâmica, às vezes nos treinamentos também chamam os funcionários para os treinamentos. E se o funcionário for tímido, ele vai ser aquele tipo que vai sentar lá atrás. Por quê? Para evitar que ele seja chamado. E se tiver alguma atividade de interação, ele vai ser nítido a dificuldade dele em interagir. Então, o quarto ponto é o mais fácil de você conseguir olhar para uma pessoa em plateia, assim quando tiver uma plateia, e ver quem tem dificuldades de conseguir interagir. Daí você já vai conseguir
vai ter uma ideia, bom, aquela pessoa ali, ela parece ser mais tímida. Se ela é mais tímida, se você estiver ali conduzindo, você não vai colocar essa pessoa, expor na frente de todo mundo. Então, você vai conseguir ter esse discernimento, né? Quem vai dar para chamar e quem não dá. É interessante. O nosso quinto ponto é a dificuldade em se expressar os sentimentos. E aqui é outro ponto interessante. Os tímidos, eles sabem o que eles sentem. Lógico, eles conseguem, por serem desse mundo interior, eles sabem o que eles sentem, eles conseguem dar nomes, eles conseguem dizer aquilo que está se passando. Mas a dificuldade deles é colocar para fora. É conseguir chegar com alguém e falar, olha, eu tô sentindo isso, tá me doendo aqui. Entende? Eu atendi uma jovem uma vez que ela dizia assim para mim, ah, que, que foi até uma religiosa, se eu não me engano. Ela dizia assim para mim que era necessário, ela estava numa reunião e era necessário que ela expunha, né, colocasse para fora aquilo que ela pensava, aquilo que ela sentia, porque fazia parte ali da dinâmica do momento. E essa pessoa, ela ficou travada, travou, porque ela falava para mim e eu travei, porque eu conhecia quem estava comigo, só era eu e mais duas pessoas, eu tinha confiança nessas pessoas, mas eu não conseguia expressar aquilo que eu estava pensando e sentindo. Olha que interessante. Ela conhecia, ela tinha segurança, mas talvez não tanta segurança assim como ela imaginava. Ela não conseguiu expressar aquilo que ela sentia. E a gente foi trabalhando essa questão. Mas vejam que interessante. Uma das maneiras que uma pessoa que é tímida, ela consegue se expressar melhor. Quem gosta, sempre são duas opções. A primeira opção é a escrita. Você pode dar um papel para essa pessoa, ou pode ser no bloco do celular, mas eu prefiro o papel. Acredito que esse movimento de escrever, ele ajuda melhor na exposição. Então, você pode ajudar essa pessoa pedindo que ela escreva no papel tudo aquilo que ela está sentindo, coloca para fora exatamente com as palavras. Se quiser te entregar, tudo bem, para você ler e conseguir conversar. Mas se não, é como se fosse um treino, entendeu? É um treino. Então, primeiro eu coloco no papel, eu escrevo aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está passando dentro de mim, e depois eu vou para ação. Então eu chego depois com você e começo a dizer aquilo que eu tô pensando. Às vezes dá certo, ou às vezes a pessoa só precisa de um tempo, mesmo gaguejando, mesmo trocando palavras, para conseguir falar contigo. Tudo vai depender da dinâmica que... Por que eu digo dinâmica, né? A dinâmica que você está usando na hora de conversar com essa pessoa. Porque, veja, é igual como se você tivesse, exemplo, não sei se vocês têm filhos. E aí imagine que o seu filho seja tímido e que você tenha com ele essa dificuldade, que ele fale o que ele pense, o que ele esteja sentindo. E você já tentou de tudo, você já pediu para ele, você quase chora pedindo que ele te conte, você já pediu, já falou de tudo e nada. Tá, pensa comigo. Qual é a melhor forma de fazer com que esse ser humano, ele fale? Pensa, qual é? Eu diria, se fosse criança, você primeiro abraça, você diz que confia, você faz carinho, diz que tá próximo e pede para falar. E vai ouvindo que ele vai falar bem devagar. Se for adolescente, é a mesma dinâmica. Abraça, diz que confia, mas não faz tanto chameio como na criança, né? Mas no adolescente você diz que confia, faz voto de sigilo, de silêncio daquilo que ele vai falar, que não vai expor para os familiares. E aí espera que ele vai falar. Mas olhe, nas duas, eu falo de um jeito que parece fácil, né? Mas na vida real, ele
É fácil. O problema tá no depois que o jovem fala, ou a criança e o jovem fala. Por que que tá no depois? Porque às vezes a mãe ou o pai que esse jovem falou vai falar para os outros. Vai falar pro marido ou pra esposa. E aí você tem que sempre pedir autorização. Olha, posso falar pro seu pai ou pra sua mãe? É o único que eu vou falar. Aí fala, olha, tudo bem. Então, bom, passou disso, não conta, porque é um vínculo que você estabelece. E eu tô dando esse exemplo porque ele vale para todo tipo de relação. Ele vale para relação entre amigos, vale para relação na vida comunitária, na igreja, na vida comunitária, no local onde você participa. Ele vale para a vida profissional, e aqui é mais preocupante porque dentro de empresa acaba virando fuxico, né? Uma coisa outra outra. Então tem que ser bem, você tem que saber levar, tem que ter cuidado com aquilo que você fala. Mas deu para entender? Essa é uma maneira de você trabalhar com aquele tímido, seja jovem, criança, adulto, que tem dificuldade em expressar aquilo que sente. O sexto tópico é ser reservado. Então, olha que interessante, é como se fosse uma continuação. Geralmente, pessoas tímidas são pessoas que elas tendem a ser mais reservadas. Então, aquela pessoa que é mais extrovertida, mais expansiva, pensa no oposto. Geralmente são os tímidos. São pessoas mais reservadas, mais contidas. Você não vai encontrar elas tendo ações espalhafatosas, mas quando elas estão num grupo de amigos que é literalmente são amigos, então que eles são nessa palavra amigos, então que ela se sinta seguro com eles, ela vai rir mais alto, ela vai ser mais expansiva com essas pessoas que ela tem mais segurança, entendeu? Mas quando ela não está nesta roda, digamos assim, ela vai ser uma pessoa mais reservada. E por um lado, ser reservado é bom. É bom porque depende da função que você vai exercer, que ela vai exigir essa reserva. E ser reservado ajuda no relacionamento intrafamiliar. É muito interessante você ver na dinâmica familiar como é que se dá esse ser tímido. Por quê? Não são pessoas que compram briga. Por serem pessoas mais reservadas, a paz reina, tende a reinar, né? Tende a reinar. É interessante. Nosso sétimo ponto. E aqui é o mais clichê que vocês vão ouvir, tenha certeza. Sétimo ponto é o dificuldade em falar em público. Gente, quem que não seja extrovertido não tem dificuldade em falar em público? Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de falar em público e não são tímidas. Agora imagina, se já quem não é tímido tem dificuldade, seja pela insegurança de estar na frente de outras pessoas e se expor e falar aquilo que sabe. Agora imagina aquele que é tímido que já tem essa dificuldade natural de encarar as pessoas que não conhecem e não têm intimidade. Geralmente, eles conseguem lidar com essa fala com o público? Conseguem, eles conseguem encarar o público. Só que precisa de treino. O que eu já vi foram pessoas tímidas quando estavam ali falando em público começar a chorar, ou começar a gaguejar, ou ficarem tão nervosas que começaram a passar mal. Acontece. Mas, Daniela, eu vou passar mal quando eu for falar em público? Não. Você é tímido? Não sou tímido, mas eu tenho medo, eu tenho um problema de falar em público. Para quem não é tímido, como se resolve? Você precisa treinar na frente do espelho, falando em voz alta, e depois, hoje em dia, usar um artifício muito interessante que é a gravação. Esse celular que nós estamos usando, você coloca num suporte apoiado em algum lugar e você se grava falando como se você estivesse apresentando.
É uma maneira de você conseguir ali treinar, porque depois você vai ver, então você vai ver se você ficou travado, se não ficou, se ficou mecânico e tudo mais, e conseguir ali apresentar de uma maneira melhor. Quem é tímido, o ideal é que faça a mesma coisa, só que tem um detalhezinho. O ideal é que ele peça ajuda de alguém, que alguém esteja com ele, seja sendo a plateia. Por quê? Se ele conseguir vencer a barreira de uma pessoa olhando para ele e analisando aquilo que ele está falando, analisando aquilo que está, como ele está se portando, se ele consegue vencer essa barreira de uma pessoa, ele consegue vencer a barreira de várias. Porque quando você está falando em público, existem truques, regras, dinâmicas que você pode fazer que as pessoas não percebam que você está nervoso, que você não está se sentindo bem, confortável em falar em público, entendeu? Mas para isso a gente encontra na internet, tem muitas dicas de como fazer, mas é sempre importante que sempre você treine. Então, quando você vê alguém lá na frente, seja você, enfim, onde você estiver, e você vê essa pessoa gaguejando, essa pessoa ali quase tendo um troço, tenha quase certeza que essa pessoa é tímida. Fica muito nítido, muito claro. E é interessante que a gente consegue, por ver pessoas assim, a gente consegue depois chamar e dar um treinamento, né? E nesse caso, algumas vão para a clínica e quando eu percebo essa questão do falar em público, eu faço treinamento com elas. A gente faz o treinamento da postura, da postura da cabeça, da entonação. É interessante, dá para ser feito. Mas aí, aqui eu falando para vocês fica mais fácil, que aí o número maior de pessoas, se você estiver assistindo depois, você estiver ouvindo isso, treine isso em casa e ajude outras pessoas, que vale a pena. O nosso 8º ponto é dificuldade para expressar o que pensa. E aqui é interessante porque, olhe, a gente já falou lá atrás algo parecido, lembra? Que nós falamos? Dificuldade em expressar os sentimentos. E aqui é dificuldade de expressar o que pensa. Qual é a diferença? Diga. A grande diferença é que quando eu falo de sentimentos é algo subjetivo, né? Eu digo aquilo que eu tô sentindo, aquilo que o que eu entendo do que eu sinto. Quando eu falo de expressar o que eu penso, é quando a pessoa tem dificuldade de expressar de uma maneira coerente, de uma maneira clara, aquilo que ela pensa e que ela acredita. E é interessante porque é como se estivesse na mesma linha o pensamento e o coração, aquilo que eu penso na minha lógica, minha razão, para aquilo que eu sinto. Para quem não é tímido, até parece, gente, parece estranho, né? Você olha assim e fala, mas como tem alguém que tem dificuldade nisso? E eles têm dificuldade. É interessante porque, olha, tá, eu vou falar aquilo que eu penso, mas e será que a pessoa vai entender aquilo que eu estou falando? Será que ela vai entender bem, vai entender o que eu estou querendo dizer? Esse é o pensamento, entende? É esse pensamento que fica, poxa, será que ela vai entender aquilo que eu estou falando? E é interessante porque esses pensamentos, que a gente chama de pensamento automático, né? Esses pensamentos que vêm automaticamente na nossa cabeça, eles servem de entrave para o meu expressar. E é só você prestar atenção quando você estiver falando com alguém, se essa pessoa começar a travar na hora de falar, você só basta dizer, fica tranquilo, fale que eu estou te ouvindo. Mas e se eu não entender, eu pergunto. E se eu não entender, eu pergunto. Sempre a minha fala é de deixar essa pessoa calma. Por quê? Se a gente pressiona, eles travam, eles não conseguem se expressar. Então, se eu já tenho dificuldade de expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, que é aquilo que eu acredito, ele acaba também se tornando uma dificuldade. Então, é
é complicado a gente conseguir falar, né? Falar com... Exigir que eles queiram falar, né? Algo que não tá do domínio deles. Porque se eles não estão conseguindo, tudo bem. A gente precisa apenas ter aí paciência para saber esperar. Só um momentinho. Aqui. Nosso nono ponto, nona característica é pouca habilidade social. E aqui, olha, a gente não tem nem como dizer que eu não sabia. A gente não consegue enxergar, né? Porque o tímido, ele tem, lógico, baixa habilidade, pouca habilidade social na interação social. Isso é claro. Mas vocês sabiam que se eu aumentar, se eu treinar a habilidade de um tímido, ele consegue se camuflar tranquilamente na frente com as outras pessoas? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que acontece com a grande maioria dos tímidos. Eles aprendem a se comunicar bem, aprendem a interagir com o outro, a puxar assunto, a lidar com o outro de uma maneira que você não percebe, que você acredita assim, essa pessoa não tem timidez, olha como é que ela fala bem, olha como ela se articula bem, mas porque ela treinou, entendeu? Então, se eu consigo treinar essa habilidade social num tímido, ele consegue se camuflar, consegue interagir, estar no meio dos outros sem problema algum, sem ser reconhecido, digamos assim. E se eu não trabalho, fica mais fácil de eu identificar. E aqui é interessante porque se eu percebo que eu tenho uma pouca habilidade social, eu necessariamente não preciso ir num psicólogo. Eu posso encontrar na internet? Posso. Tem livros que me falam sobre isso? Tem, eu encontro. Mas quando eu vou no psicólogo, eu trabalho a minha habilidade social, eu trabalho a maneira como eu encaro isso e eu ainda consigo me trabalhar. Eu consigo lidar com essas situações. Então, para quem está me ouvindo e quer aprender habilidade social, duas coisas para você. Primeiro, pode procurar na internet, sem problema algum. É bem interessante você pesquisar, você ver textos, livros. E se você se interessar, procure um psicólogo. É também interessante para se trabalhar. É muito bom. E o nosso 10º e último ponto, dificuldade de olhar nos olhos. Aqui eu já vi pessoas até que não são tímidas, com dificuldade de olhar nos olhos. Posso dizer que é falta de habilidade? Sim. Falta de treino? Sim. Mas também não olhar nos olhos, ele me dá a entender que aquela pessoa ela é insegura, que aquela pessoa ainda não tem aquela segurança dentro de si a tal ponto de conseguir olhar nos olhos, porque olha, parece clichê, mas vocês já viram aquela expressão, os nossos olhos são o espelho da alma? Quando você olha nos olhos de alguém, você consegue saber, você não consegue ter um raio-x da pessoa, mas você consegue dizer se essa pessoa tá bem, se não tá, se ela tá mentindo para você, se aquela pessoa tá escondendo alguma coisa, tem uma coisa ali que tá me mostrando. Porque esse sexto sentido que a mulher e o homem têm, ele, ao olhar nos olhos, você consegue perceber. Agora, o tímido, por ter essas inseguranças, essas questões que ainda precisam ser trabalhadas na interação social, ele tem uma dificuldade muito grande em olhar nos olhos. Então, você não vai encontrar uma pessoa tímida olhando nos teus olhos quando estiver se comunicando contigo. Ele vai estar olhando para outro lugar, ele vai estar olhando para o teu cabelo, para o teu, sei lá, para o cordão, para qualquer outra coisa, menos para os teus olhos, entende? Mas isso é algo que, trabalhando habilidades, a gente consegue resolver.
E é interessante que tem pessoas que não são tímidas e têm problemas de olhar nos olhos. É interessante. São pessoas que são mais, ou não têm prática de olhar nos olhos, ou são pessoas mais inseguras, que ainda não conseguem aí fazer esse contato olho a olho. É interessante. Então a pergunta que fica é, depois dessa explicação do que é a timidez e das características, a pergunta que fica é: Daniela, tá, e o que eu preciso fazer para superar a timidez? O que vocês acham? Eu acredito que para você superar a timidez é um conjunto de fatores, sejam eles comportamentais, emocionais, psicológicos, porque esse conjunto faz com que você forma um degrau, e esse degrau ele vai te dar a base para você pisar e ir para frente. Então a live de hoje foi uma live de autoconhecimento, digamos assim, porque foi uma live que a gente viu o que é timidez e quais são as características de um tímido. Então você que está me ouvindo e me vendo, e depois você que está me assistindo depois nessa live, nessa gravação, você viu quais são as características de um tímido. Então você já conseguiu ver, pelo menos, se você tem ou não uma ou outras características. Esse é o importante, é o primeiro passo que nós precisamos dar, é o autoconhecimento. Eu vi aqui no chat, então aqui me contem. Fala aqui no chat pra mim se vocês gostaram, se deu pra entender, se foi bom. Fala pra mim aqui no chat, por favor. Manda um legal, foi bom. Compartilha comigo aqui no chat. E se você conhece alguém que precise desse conteúdo, que achou interessante, quer compartilhar com outras pessoas, assim que terminar essa live, compartilhe com essa pessoa. Vou deixar gravado, então compartilha com essa pessoa. Assim que eu terminar essa live, eu acho que eu vou logo bater. Vamos lá. Pronto, eu vou bater essa foto e assim que terminar a live eu vou deixar, vou publicar essa foto e você fala pra mim, deixa lá, comenta o que você achou, o que você tirou de aprendizado, pra eu poder interagir contigo, tá bom? Então, descobri que eu sou uma pessoa tímida. Olha, Nádia, você descobriu que é uma pessoa tímida. Quem diria, hein? Tá certo. Então é isso, meus queridos. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar essa live. Eu vou deixar um post, então vocês comentem lá pra mim, tá bom? Pra eu saber aquilo que vocês acharam, as ideias que vocês têm para as próximas lives, tá bom? Então tenham todas aí. Ah, e lembrando que a gente tá junto toda quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. A gente vai se encontrar aqui. Oi, Lani! Ian Arte, não. Olha aí, é a Lani Arte Bordados. Tá certo, meus queridos. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês foram incríveis. Tenham todos aí uma abençoada noite. Eu vejo vocês então na próxima quarta. Tchau!